Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola Nessa Hora no YouTube, TikTok, Instagram e agora novidade também no Kawaii. E antes de darmos início às nossas análises referentes aos jogos filtrados para o próximo domingo, dia 28 de janeiro, eu peço a colaboração, a gentileza de todos vocês. Se não é inscrito ainda no canal Muita Bola Nessa Hora, se inscreve, deixa aquele like, aquele feedback, fortalece, colabora e incentiva o trabalho deste aqui que vos fala. Silvano Melo, canal Muita Bola Nessa Hora. E se já é inscrito, continua acompanhando, o trabalho está sendo bem feito, graças a Deus. Mais uma vez, assim como ontem, a gente conquistou greens na tripla do dia, aquela tripla que eu analiso, né? Mandando vídeo, como este daqui. Batemos a tripla do dia, estou muito feliz hoje, batemos logo a tripla da madrugada, mandei lá um conteúdo em particular, para aqueles mais chegados, né, aqueles que realmente estão na caminhada há muito tempo, e aí eu mandei o conteúdo lá para essas pessoas, né, na verdade para 3 pessoas mais ou menos, que estão entrando em contato comigo, a realidade é essa, né, que estão conversando comigo pelo WhatsApp, que estão seguindo lá na página, no canal que eu tenho observado, que estão comentando, que estão deixando aquele like, enfim. E a gente sabe, né? Uma mão lava a outra. E aí eu mandei a tripla da madrugada. E eu mandei também no TikTok, viu? Não foi algo restrito, não foi algo especial para as pessoas especiais, como já dizia aquele famoso. Nada disso. Foi para o público. E quem pegou a tripla da madrugada se deu bem. Aqueles 3 timezinhos lá, ó, venceram. Timezinho é força de expressão. Placar exato não bateu, tentei também a tripla exata, mas bateu a tripla da madrugada, os 3 venceram com odd que ultrapassou a 9, se não falha a memória. Muito feliz, já começou bem o dia, já na madrugada, bati todos os ambas marcas do futebol alemão hoje, batemos a tripla do dia, repito, e outras entradas que deram greens muito interessante. Beleza, pessoal? Eu tenho 3 análises para fazer amanhã, como de costume, e eu vou ser honesto com vocês. Eu fiz as minhas análises hoje durante o dia, rascunho, passei a limpo, e em cima da hora, tomara que eu não tenha tomado a decisão errada. Em cima da hora, eu troquei um dos times para mandar para vocês aí na grade. E não foi coisa do coração, coisa da paixão não, viu? Foi sensatez. Eu troquei a equipe da Inter de Milão, quem me conhece sabe, que eu já coloquei até lá no YouTube, lá no TikTok, no Kawaii, que para mim, na minha visão, na minha concepção, vai ser o campeão da Liga dos Campeões esse ano. Se vai ser ou não, aí é outra história. Apenas eu expus a minha opinião. Beleza, pessoal? A gente tem o direito do livre-arbítrio. E venho falando dessa equipe, o quanto ela está vivendo um grande momento, 22 jogos de invencibilidade, vem num momento extraordinário no campeonato italiano, pode assumir a liderança amanhã, caso conquiste uma vitória, já que a Juventus tropeçou hoje, empatando em casa. E aí, é um jogo de risco. Enfrenta a Fiorentina fora de casa, que também tem ambições e está de olho naquele seleto grupo dos 4. Então, é um jogo perigosíssimo, mas ainda assim, eu botei lá a probabilidade 2-0 para a Inter de Milão. Tamanha confiança que eu estou nesse time e nesse grande momento. Mas como eu vejo que é um jogo de risco, até porque os confrontos entre eles, confronto direto, é acirrado, é confronto de ambas marcas, é vitória por diferença de 1 gol, vez ou outra que descampa por diferença de 2 gols o placar, aí eu vejo muito mais perigoso. Os grandes hoje, como o Milan, como o próprio Juventus, tropeçou. Por que a Inter não pode tropeçar amanhã fora de casa? Poderia botar um empate anula. Mas como eu quero acertar os 3 vencedores a princípio, aí eu resolvi em cima da hora trocar a Inter de Milão, por ser um jogo perigoso, mesmo eu acreditando na vitória da Inter, e acredito que ela assume a liderança amanhã. E por que, Silvano, você trocou a Inter? Pelo Esporte Clube Vitória. E já eu vou explicar nas minhas análises o porquê que eu troquei pelo Esporte Clube Vitória. Beleza, pessoal? Mas sem muito mimimi, sem muito blá blá blá, dia muito positivo de greens. Pessoal, se você está assistindo o vídeo, está conhecendo o trabalho deste aqui que vos fala, é a primeira vez? É a segunda vez? É a terceira vez? Não decidiu ainda? Colabora, fortalece. Fica comigo aqui no mínimo 30 dias. Depois você faz uma nova avaliação e vê se realmente este aqui que vos fala merece a sua contribuição, beleza, pessoal? Mas não esquece de deixar o like, feedback, compartilhe o vídeo também, que é muito importante para que o YouTube possa estar recomendando o meu trabalho, o meu conteúdo para as demais pessoas e plataformas.
Tripla do dia, começando logo com o Campeonato Espanhol. Cádiz, La Liga, 12h15, ou seja, meio-dia e 15, a bola rola para Cádiz, que está na zona do rebaixamento. É o primeiro, 18º com 15 pontos, recebendo o Atlético de Bilbao. O Atlético, que é o quinto colocado com 41 pontos. E está de olho naquela vaguinha que, até o momento, a quarta posição, melhor dizendo, é do Atlético de Madrid, também com 41 pontos, mas numa condição um pouco melhor, até porque no critério de desempate leva vantagem. Mas está empatado ali, ó, 41-41. E caso o Bilbao conquiste uma vitória amanhã, ele empurra a equipe do Madrid para baixo e entra naquele seleto grupo dos 4 que dá direito à fase qualificatória da Liga dos Campeões. Beleza, pessoal? O Cádiz está a 10 jogos sem saber o que é vencer. Vive uma péssima temporada, um momento muito delicado da equipe do Cádiz. Lembrando, vai ter que partir para o desespero amanhã, porque se ficar atrás, eu acredito que é muito pior. Vai ter que se expor, vai ter que abrir, e diante de um Atlético de Bilbao, que não é lá, com todo respeito, grande coisa, né? Em termos de proporcionar greens pra gente, a gente já quebrou a cara muito com esse time aqui, não só eu, mas muita gente que faz conteúdo aí ao longo da história, sabe do que eu tô falando e vai me dar esse voto de confiança, de credibilidade referente a essa análise. Eu acredito que amanhã é o jogo do Atlético de Bilbao. Se o Atlético de Bilbao realmente quer conquistar uma das vagas, a fase de grupo qualificatória da Liga dos Campeões, ele tem que derrotar o Cádiz amanhã, com todo respeito. O Cádiz nos últimos 10 jogos foram 5 empates e 5 derrotas. O número de empates é que incomoda, obviamente. Entendeu? Em casa, 7 jogos, 4 empates, 3 derrotas. Olha esse número de empates predominando. Marcou 4 gols, um ataque pobre, um ataque pouco eficiente, e traduzido na situação que ele está aí na tabela de classificação, zona do rebaixamento. Sofreu 11 gols, que dá uma média de 1,5 contra por partida, na condição de mandante. Já no confronto direto, nos últimos 8 jogos entre eles, o Cádiz jogando em casa, venceu 3 vezes e perdeu 5. O Bilbao levou a melhor, o Cádiz marcou 9 gols e sofreu 17. É um jogo com cara de 2-1 para o Bilbao. É um jogo com cara de 2-1 para o Bilbao. Não sei porquê, mas é o placar que eu estou acreditando acontecer, mesmo não sendo o que eu vou mandar para vocês aí. Agora, pelo lado do Bilbao, 10 jogos, 7 vitórias, últimos 10 jogos, obviamente. 2 empates, 1 derrota. Marcou 18 gols, o que dá uma média aí aproximado de 2 gols por partida, e sofreu apenas 5. A defesa mostrou até os números satisfatórios aqui, não sofreu tanto gol assim. Perdeu apenas um jogo nos últimos 8 fora de casa, como visitante. Foram 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Se mostrou ser um bom visitante nos últimos 8 jogos, usando como referência esses números de jogos. Marcou 15 gols, o que dá uma média positiva de 2 gols por partida, e sofreu 6, uma média aproximada de 1 gol negativo por partida. Já no confronto direto, agora na condição de visitante, 17 jogos de invencibilidade. São 12 vitórias e 5 derrotas. É muito, é muito. Se não for a memória, não foi só fora de casa. Esses jogos foram aleatórios. A informação, acredito que foi aleatórios. Aqueles jogos que ele jogou tanto dentro como fora de casa, num montante aí, deu 17 jogos de invencibilidade com 12 vitórias e 5 empates. Então, na minha visão, pelo pouco que eu conheço de futebol, eu acompanho, eu acredito muito nessa vitória do Bilbao amanhã. E vou ser otimista, vou dar essa moral, essa credibilidade aí pro Bilbao. Cádiz 1, eu acredito que o Bilbao abrindo o placar, ou até mesmo se sofrer o gol, esse jogo vai ficar mais movimentado, vai ficar mais interessante, vai ficar mais, digamos, franco. E eu acredito que saindo o gol até os 15 minutos, independente para que lado seja, a gente tem aí jogo para mais de 1,5 gols. O ambas marcam a princípio. Eu descarto, mesmo com esses números de empate aí que o Cádiz acabou obtendo aí ao longo desses jogos que eu acabei de analisar. Quem não está tão confiante assim, quer ir naquela cautela, um empate anula a favor do Bilbao, até mesmo dupla chance tem valor, mas eu acredito muito no mais de 1,5 gols amanhã nessa partida. Repito, a princípio ambas marcam por ao vivo, e probabilidade de placar exato 3-1 para o Bilbao. Eu acredito que o Bilbao amanhã entra no G4, passa por cima do Cádiz. Agora precisa entrar lá determinado, porque o momento é totalmente favorável, os números são muito mais positivos para o lado do Bilbao, e vai pegar um Cádiz em desespero, aflito, com a corda no pescoço. Mas não pode subestimar o adversário, mas eu vejo o Bilbao amanhã favorito, beleza, pessoal? Agora, saindo do campeonato espanhol, partindo direto para o campeonato baiano.
Esporte Clube Vitória, o único time que eu torço de coração desde criancinha. Depois do Vitória, lá fora, o Atlético de Madrid. Beleza, pessoal? Mas como o Vitória não participa do Campeonato Espanhol, tá tudo nos conforme, beleza? Vitória e Juazeirense, o Vitória que está invicto em seus domínios a 14 jogos, é um ótimo mandante. Deu para perceber isso na conquista, ou melhor, na trajetória até a conquista do Campeonato Brasileiro Série B do ano passado. Estou emocionado, o Vitória realmente arrebentou, conquistou aquela estrelinha tão sonhada e vai ter outras e outras com certeza. O Vitória está invicto a 14 jogos em casa, porém vem de derrota para o Barcelona no meio de semana. Barcelona do interior, Campeonato Baiano, não confundam, pessoal. 11 vitórias e 3 empates. O Vitória não sofreu gols em casa em 11 jogos desses 14. Uma defesa muito sólida, principalmente quando joga em seus domínios. O Vitória não vence o Juazeirense, uma observação. Há 6 jogos, uma derrota e 5 empates. Em todos esses jogos, houve ambas marcas. A última vitória do rubro-negro baiano frente ao Juazeirense foi por 2-1 fora de casa na primeira rodada do Campeonato Baiano de 2017, ou seja, 6 para 7 anos já se passaram. Então, tá na hora. O campeão brasileiro da Série B, o Vitória invicto a 14 jogos dentro de casa, não pode decepcionar o seu torcedor amanhã. Com todo respeito ao Juazeirense, que vem fazendo uma bela campanha. É inadmissível o Vitória não quebrar esse tabu amanhã dentro dos seus domínios. Com o apoio da massa rubro-negra, do colossal rubro-negro, o Vitória tem que vencer amanhã, presentear sua torcida. O Vitória está na 4ª posição. O líder é o Esporte Clube Bahia com 7 pontos, o Vitória tem 4, o Juazeirense está na 2ª posição também com 7 pontos, separado apenas no critério de desempate. Então é de extrema importância que o Vitória faça jus todo o seu favoritismo, principalmente como mandante. Entrar lá com seriedade, respeitando o adversário, mas impondo o seu ritmo de jogo, dizendo aqui quem manda sou eu. Aqui é o campeão brasileiro da atualidade da Série B, com números expressivos, e vamos ganhar o jogo, empatar aí, embolar aí os 7 pontos aí, referente aos pontos conquistados pelo Juazeirense e o Bahia até o presente momento. Nada pessoal, mas o Vitória tem a obrigação de não nos decepcionar amanhã, em especial o seu torcedor. Então eu vejo o Juazeirense amanhã um adversário difícil, complicado. A equipe não perde há 5 jogos. São 3 vitórias e 2 empates. A última derrota foi em 2023 para a Jacuipense na semifinal do Campeonato Baiano. Então já faz um tempinho que a equipe do Juazeirense, não sabe o que é perder. E amanhã é o momento do Vitória acabar com isso. Tanto com esse tabu aí, sem derrotar o Juazeirense, e também acabar aí com essa sequência positiva aí da equipe do interior. Então, fora de casa, a equipe do Juazeirense não vence há 3 jogos. Outro detalhe, apesar de toda essa positividade, tudo que eu acabei de falar, os últimos 7 jogos aí ela não perde a 5, né? Ela não, pelo menos não se portou bem fora de casa nos últimos 3 jogos. Foi 1 empate, 2 derrotas, 0 gols marcados e 4 sofridos. Tudo bem, são poucos jogos, mas são números e a gente tem que estar passando para vocês. Então é um jogo complicado, é um jogo difícil pelo momento da Juazeirense. O Vitória está mesclando o seu time. Lá para o dia 4, se não falha a memória, ele pega o Altos do Piauí fora de casa, a Copa do Brasil. É bem verdade que ele vai querer chegar lá 100%, com o que tem de melhor, mas é também sabido que o Vitória precisa colocar um time amanhã pelo menos competitivo para conquistar a vitória. Não pode estar brincando de campeonato baiano. É um título que o Vitória tem que conquistar. Já faz uns anos, então o Vitória precisa voltar de novo a ser campeão estadual. Entendeu? E uma vitória amanhã também serve para reativar a moral da equipe. Para levantar a autoestima. Não que o Vitória esteja lá na lona em termos de autoestima, mas para reacender isso, até porque essa derrota para o Barcelona no meio de semana não foi interessante. O torcedor não gostou. Então o Vitória amanhã vencendo bem, jogando bem, vai dar um gás maior para que o time esteja muito mais preparado em termos de positividade para a estreia na Copa do Brasil. Não que o resultado negativo amanhã vai interferir, até porque são planejamentos diferentes, mas o Vitória tem que fazer valer o seu mando de campo amanhã e todo o seu favoritismo. Vitória 2, Juazeirense 0,
placar exato ou simplesmente vitória vence, empate anula no bilhete. Beleza, pessoal? Essa é a minha proposta, a minha análise para amanhã, segundo jogo da tripla do dia. Agora, para fechar a tripla do dia, Campeonato Carioca, a bola rola às 18 horas, rodada 4. Assim como o Campeonato Carioca, o Campeonato Baiano também é rodada 4. 6 horas da tarde, Fluminense e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que é o segundo colocado com 7 pontos. Fluminense está na terceira posição também com 7. Confronto direto. 6 jogos entre 2011 a 2023. Foram 5 vitórias do Fluminense e 1 derrota. Supremacia nesse confronto direto. O Fluminense, se não me falha a memória, em jogos aleatórios, 11 jogos, conquistou 10 vitórias e 1 empate nesse confronto direto. Então, uma supremacia absurda. É bem verdade que o Nova Iguaçu vive um bom momento, mas o Fluminense não pode se dar o luxo amanhã de desperdiçar ponto ou deixar de vencer, melhor dizendo, com todo respeito ao Nova Iguaçu, dentro dos seus domínios. Campeão da Libertadores, uma equipe muito mais qualificada, independente de como vai entrar o time amanhã. 100% ou mesclado, 50%, enfim. É uma equipe muito mais qualificada, muito mais preparada e com status e com condição técnica, financeira, enfim. Todos os atributos favorecendo a equipe do tricolor carioca amanhã. Então eu acredito nessa vitória do Fluminense, coincidentemente pelo placar de 2-0 ou simplesmente um mais de 1,5 gols no bilhete. Eu vejo muito quente, muito forte essa probabilidade amanhã. Mesmo o Nova Iguaçu vivendo um bom momento, eu deixo ambas marcas para o ao vivo. Caso de repente o Fluminense bobeie, sai atrás no placar, aí sim vale a pena buscar esse ambas marcas. Mas a princípio, o mais de 1,5 gols eu vejo muito mais interessante. E essa vitória seca do Fluminense me agrada muito mais. Então, tripla do dia, Atlético de Bilbao, Sport Clube Vitória e Fluminense para vencer. E também tem aquela probabilidade de tripla exata, né? 3-1 para o Bilbao, 2-0 para o Vitória e 2-0 para o Fluminense. Ou simplesmente os 3 para vencer. Uma boa noite a todos, até a próxima. No finalzinho do vídeo, como de costume, eu vou mandar outras probabilidades de entrada amanhã, para amanhã, melhor dizendo, dia 28, domingão. Tem o top 5, tem a tripla promissora, tem o super 7, tem aquele top 10. Enfim, bilhetes prontos, probabilidade para cá exato. Eu só espero que vocês continuem gostando do conteúdo, participando, colaborando e não esquecendo de deixar aquele like e feedback. Uma boa noite a todos e até a próxima. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. E Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar. Com Pedrinha Moraes a festa não tem hora pra acabar. Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar. A alegria da night é fazer vocês dançar. Olha o scat, man. Olha o scat, man. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes, ai, 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 ai. Vai de caçada. Vamos Catman, vamos Catman. Pipa paparopo, pipa paparopo, pipa paparopo, paparopo, pipa paparopo, pipa paparopo. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. E Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar. Com Pedrinha Moraes a festa não tem hora pra acabar. Por isso solte o corpo, dance, dance.